para expandir a nossa visão, não apenas das coisas individuais, mas também das coisas coletivas. O que o Senhor está fazendo coletivamente sobre um plano. Mas vamos primeiro olhar de forma micro. Vamos olhar para pessoas. A gente passou pelo nome de Noemi tantas vezes aqui. Noemi saiu de Belém com o seu marido, levada pela fome, talvez cheia de planos. Deus permitiu que eles fossem para uma terra pagã. Lá, eles perderam os seus recursos. Lá, ela perdeu o seu esposo. Lá, ela perdeu os seus 2 filhos. E de lá, na perspectiva dela, ela voltou vazia e amarga. Vazia. Mas na perspectiva dela, ela não percebia que havia alguém ao lado dela. Ela era incapaz ainda de enxergar o que Deus estava fazendo na história. Lá estava Ruth. Quantas vezes nós estamos apenas com os olhos voltados às coisas negativas da nossa história e não percebemos alguns ainda do nosso lado, a nossa família, circunstâncias. Sabe, a falta de alegria diante da providência de Deus e do cuidado de Deus é uma parte da cegueira espiritual. Noemi pensava de si de uma forma equivocada. Ela não percebia que a provisão de Deus estava do lado dela. Muitos de nós acham que Deus só vai trabalhar na nossa vida quando nós nos entregarmos a Ele. Quando nós verdadeiramente vivermos para Ele, entregarmos a nossa vida para Ele, como se, por acaso, nossa vida fosse imune aos decretos e à vontade do Senhor. Como se Deus, por um instante possível, Ele se afastasse de nós e não tivesse os olhos dele, ou o cuidado dele, ou a provisão, ou a disciplina, ou qualquer exercício da sua vontade sobre nós em nossa vida. Meus irmãos, Deus estava trabalhando na história de Noemi antes mesmo de ela estar alegre com um filho no colo. Deus já estava exercendo a sua soberania sobre ela. Deus está trabalhando em nossas vidas, na sua vida, individualmente. E estava trabalhando na sua vida antes mesmo de você o conhecer, antes mesmo de você o adorar. Ele sabe quando você estava na terra pagã. Ele viu os seus desígnios, o seu pecado, a sua iniquidade. Ele vem mexendo, trabalhando e exercendo a sua soberania sobre a sua vida, desde o primeiro dia que você nasceu, ou e antes disso ainda, desde quando você estava no ventre da sua mãe. Primeiro ponto diante disso: Deus, Ele microgerencia o universo. Assim como Deus cuida dos planetas, das estrelas, de todos os lugares, assim como Deus mantém em órbita todas as coisas, assim como Deus cuida para que tenha alimento às aves, aos pássaros, aos animais, como Ele cuida dos mares, como Ele cuida de todas essas coisas grandiosas através de nós, Ele microgerencia cada ponto do universo, inclusive a sua vida. Inclusive a sua vida. Noemi, o Senhor estava trabalhando sobre ela. Deus estava cuidando dela. Assim como Deus estava cuidando de Ruth, quando ela colhia pequenas espigas na eira de Boaz, Deus também estava cuidando de todo o universo, para que o universo produzisse espigas. O texto bíblico nos fala,
aqui que Boaz casou-se com Ruth. E ela se tornou sua mulher. Ó, percebeu? Quando ela se tornou sua mulher? Quando eles casaram. Quando eles voluntariamente vieram um diante do outro e estabeleceram uma aliança, estabeleceram uma promessa, estabeleceram uma forma por meio de uma palavra diante disso. E eles fizeram um que todos os casais deveriam fazer. Tiveram um filho. Ok? Não quero falar o que eles fizeram antes, mas só o resultado. Eles tiveram um filho. E o texto é muito básico e objetivo diante disso. Apenas nos conta isso. Nos conta que ela engravidou. Nós não sabemos quanto tempo Ruth ficou casada com Malom, lá em Moabe. Mas fato é que ela não teve filho anteriormente a isso. E o texto bíblico também em nenhum momento fala que Boaz já era casado ou tinha algum filho. E é interessante a gente olhar um pouco para isso, porque Deus está cuidando dessa história. E como Deus tem feito isso também ao longo de outras histórias. Existem várias outras mulheres, por exemplo, no texto bíblico, que talvez demoraram e passaram por circunstâncias para terem filho. Sara, por exemplo, esposa de Abraão, demorou quantos e quantos anos para ter o seu filho Isaque. E ela riu do Senhor quando o Senhor prometeu. Mas hoje nós vemos a mão do Senhor através da história de Sara, e que chegou, por exemplo, até a história aqui de Noemi. Temos Ana, um pouco mais à frente, em Samuel, mãe, que clamou diante do Eli, e Deus abençoou ela, e Deus deu um filho a ela. Temos Isabel, mãe de João Batista, que também engravidou. E temos a gravidez mais inesperada de toda a história, Maria, que teve um filho. E uma história tão complicada que até José desconfiou. Deus vai escrevendo histórias. De forma individual, Deus tratou com Ruth. Ruth estava lá. Estava longe, distante. Era uma pessoa fora do povo de Israel, fora do pacto. Estava em Moabe. E Deus conduziu peculiarmente essa história para que houvesse uma fome em Belém, para que houvesse uma migração, para que aquele casal fosse para lá e Ruth fosse encontrada esposa e pudesse retornar àquele lugar. Deus estava trabalhando para que Ruth viesse a conhecê-lo antes mesmo de Ruth fazer qualquer coisa. Temos Boaz. Interessante que de quem Boaz era filho? Não sei se você percebeu aqui no texto bíblico, no verso 20. Boaz era filho de quem? Salmão. Salmão era esposo de quem? Salmão era esposo da prostituta Raabe, de Jericó. Olha a história. Olha o enredo dessa história. Se nós contássemos uma história assim na nossa família, a gente ia até ter meio vergonha de falar de algumas coisas. Ia falar, nossa, você não sabe quem foi a esposa de Salmão. Às vezes a gente olha para as histórias bíblicas e a gente tem um equívoco de pensar que todos eram grandes heróis antes de Deus mudar a história deles. Mas muitos se transformaram em heróis porque Deus mudou a história deles. Boaz conhecia a história do seu pai, um homem íntegro que entendeu que Raabe, ao crer no Senhor, passou a se tornar família de Deus e assumiu-a como esposa. E Raabe é uma das únicas mulheres, por exemplo, que está listada na genealogia de Cristo. Lá não tem Sara, Rebeca, Eva, mulheres que talvez para nós seriam as heroínas da fé. Deus listou pessoas distintas, como Raabe, como Salmão. Boaz provavelmente aprendeu com seu pai que aqueles que
são do povo de Deus e que se entregaram em fé ao Senhor, são um povo que agora Deus está trabalhando. Com certeza ele enxergou Ruth de forma muito diferente das outras pessoas. E a gente viu isso ao decorrer do tempo. E algo que deve ficar claro para nós: se você não acredita que Deus pode mudar a história dos piores pecadores, você não entendeu o Evangelho. Se você não acredita que Deus pode mudar uma pessoa que vivia, por exemplo, de forma equivocada na sua história, e Deus pode transformar ela ao ponto de agora ela ser parte da história da redenção do povo, você não entendeu o poder da obra do Evangelho. Quando Noemi está com o menino no colo, ela é louvada, ela é honrada pelas mulheres ao seu redor, dizendo que louvado seja o Senhor, que o homem não a deixou sem resgatador. O texto está nos apontando que o resgatador de Noemi era aquele neto. O texto está ilustrando e apontando que o menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filha da sua nora, que é melhor do que 7 filhos. Perceba algo da história. Algo que a gente não pode perder de vista. O povo de Deus sempre esperava o verdadeiro resgatador. Olha de forma macro. Deus promete a Adão e Eva que enviaria um descendente. Ok? Deus dá um ponto inicial na história da redenção. E aí, depois ele vai separar Abraão, e Abraão faz parte da promessa. Por meio de Abraão, esse descendente viria. E aí nós temos Isaac, Jacó. Jacó tem um filho, Judá. E a promessa vai ficando cada vez mais estreita. O descendente seria da família de Judá. De quem é a descendência, por exemplo, desse neto que está ali? Obed. Está na linhagem de Judá. O povo está olhando para a obra da redenção do Senhor, e o povo está exaltando, adorando e olhando para isso. Quem sabe esse menino seja o resgatador? Obviamente que ele ainda não era, mas ele estava na linhagem, ele estava na família. Você prestou atenção na genealogia? Começa com Pérez gerou Esrom. Quem foi Pérez? Pérez foi o filho de Judá com quem? Com a sua nora Tamar. Imagina você contando essa história da tua família. Falou, ó, Judá, meu tio, ele saía com prostitutas. E um dia, a esposa do seu filho se vestiu de prostituta e ele se deitou com ela. E nasceu quem? Nasceu Pérez. História linda de família. Não é verdade? História magnífica. É interessante que a gente vai olhando para tudo isso e nós deveríamos nos perguntar em algum momento: poxa, será que eu sou muito diferente disso? A gente quer olhar para a nossa vida, para a nossa história, e a gente quer ser o herói. A gente quer ser a pessoa diferenciada da família. Mas será que somos? Às vezes nós entramos em crise. Por que, Senhor? Você demorou tanto tempo para me alcançar. Por exemplo, eu me converti com 28 anos. Uma história extremamente ruim anterior a isso. Problemática. Talvez como Ruth, vivendo numa terra pagã. Talvez como Raabe. Mas o Senhor permitiu que circunstâncias acontecessem para que no momento oportuno e certo
eu fosse inserido na sua família. E o Senhor fez assim também com você. E o Senhor fez assim também com Ruth, com Boaz, com Noemi, com Obed. Interessante, né? Obed significa servo. Um excelente nome para uma família que estava querendo obedecer a Deus e viver para os desígnios do Senhor. Um Deus que estava tratando com cada pessoa daquela família. Quantas coisas nós aprendemos nesse texto das Escrituras? Quantos pontos nós vimos aqui nas últimas semanas? Olhamos lá para o capítulo 1, por exemplo, que um casal, ao invés de obedecer a Deus, se afastou, e vimos ali, por exemplo, as consequências. Um problema de tomar decisões equivocadas. Vimos também Noemi, com o coração amargo, que não sabia lidar com o problema do seu próprio coração e receber a alegria do perdão do Senhor. Vimos os votos de Ruth, a promessa, sua confirmação. Nós percebemos que Deus estava inserindo sempre gentios na família da fé. Raabe, Ruth, pessoas que eram fora do povo e o Senhor estava colocando elas dentro do povo. Olhamos as necessidades dos povos estrangeiros que precisavam de comida, o Senhor estava cuidando deles. Olhamos homens que queriam fazer o seu nome grande e tiveram o seu nome desaparecido na história. Você percebe que em 4 capítulos da Escritura a gente teve o privilégio de aprender de tantas coisas tão profundas? Isso aqui é um ponto para nós. Se aqui, na minha Bíblia, 2 folhas, a gente aprendeu tanto. Imagina se a gente mergulhasse assim em toda a Escritura. Você percebe como Deus tem coisas a nos ensinar por meio da sua história? Deus conhecia e trabalhou e tratou com cada uma dessas pessoas individualmente. Cada ovelha estava debaixo do cuidado do Senhor. Cada história. Isso é um primeiro ponto para nós. Para você. Deus conhece a sua história. Deus conhece a sua solidão. Deus conhece a sua tristeza. Deus conhece os seus pecados. Deus tem clareza espiritual nos seus pensamentos, nos seus erros, nos seus enganos. Deus conhece a sua doença. Deus conhece o seu diagnóstico mesmo antes de ele existir. Assim como Deus prepara a cura antes mesmo de você conhecer a sua doença. Deus não está alheio à nossa vida. Deus não está fora da nossa vida. Ele sabe do seu desejo de se casar, assim como ele sabe dos seus problemas conjugais. Deus microgerencia e conhece toda a história da sua vida. Assim como conhecia Boaz, assim como conhecia Ruth, assim como conhecia Noemi, assim como conhecia Elimeleque, assim como conhecia o Senhor sem nome. Mas talvez a pergunta para nós diante disso é: eu sei disso? Eu vivo com essa perspectiva, com essa clareza de que esse Senhor conhece e está gerenciando a minha vida em todo o tempo? Mas o mesmo Deus que lhe vê individualmente está trabalhando coletivamente, sem perder de vista os decretos dele, os planos dele, a história dele. Olhe para essa genealogia de volta. Olha como o Senhor estava escrevendo uma história por trás de tudo isso. Imagine você contando essa história. Sabe, às vezes a gente lê a história de forma muito rápida, breve. Olha essa história do povo, né? O pai de Boaz, casado com Raabe, você vai olhando para trás, a sua descendência. Jacó enganou o seu pai, enganou o seu irmão, enganou o seu sogro. Olha para Abraão,
2 vezes Abraão falou que a Sara não era sua esposa. Olha para a história dessa família. Não dá vergonha? Talvez você teria vergonha de contar essa história na sua família. Imagina você sentado nessa mesa. Jacó contando a história dele. Abraão. Você percebe esse povo que o Senhor uniu por um propósito específico? Você olha para a teia da providência divina. Olha como ele vai gerando tudo isso. Um dos pontos que deve ficar claro na nossa mente, a Bíblia não está exaltando o homem. A Bíblia não está construindo uma narrativa para dizer, olha, você precisa ser como ele. Não, não. Essas são as famílias mais improváveis da Escritura. Tenho certeza que essa família bíblica aqui é muito pior do que muitas das nossas famílias. É que talvez a gente não conheça a história de cada tio. Talvez você não tenha uma avó como eu que vai mostrar as fotos. Mas talvez tenha. Mas Deus conhece a história. Sabe, e se a tua história fosse revelada assim de forma tão clara, como vemos nas páginas da Escritura? E se nós pudéssemos ler a tua história coletivamente, como o Senhor leu a história de alguns desses homens? Talvez nós seríamos os tios e os primos que ninguém quisesse conversar na nossa família. Talvez nós seríamos aqueles que ninguém quisesse perto. A história das Escrituras está formando para nós, com uma forma clara e objetiva, de que Deus está resgatando um povo. De que esse povo não tem mérito, de que esse povo não era santo o suficiente, de que esse povo não tinha poder suficiente, de que esse povo era um povo pecador. Mas qual que é o grande dilema ao olharmos de forma macro para a tua vida? Amplie o seu olhar sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre os seus familiares. Parece que no nosso ponto de vista é como se fosse algo cheio de pontas soltas. Parece que não se conecta, que eu não entendo. Muitas coisas não fazem sentido. Por quê? Porque é como se nós fôssemos fazer um paralelo aqui. Imagina que você fosse um ser bidimensional. Enxergasse apenas 2 dimensões, mas quisesse lidar com um ser que enxerga dimensões além de você. Você não consegue enxergar a história. Você mal consegue enxergar um micro. E você tenta tomar partido sobre o macro. Você não consegue nem gerar a história da sua própria família. Entender o que o Senhor fez com sua mãe, com o seu pai, com o seu avô, com o seu bisavô. E o que o Senhor vai fazer com seus filhos, com os seus netos. Que história o Senhor está escrevendo coletivamente diante de você. Voltamos ao Salmo 90 de Moisés. Às vezes nós estamos tão egoístas, inculcados apenas na nossa própria história, na nossa própria vida, nos feitos conosco. Sabe, somos limitados com essa visão. Somos tão pequenos diante disso. Davi, quando estava fugindo de Saul, alguns anos depois da sua vida, levou seu pai e sua mãe para um lugar para protegê-los. Levou Jessé, seu pai, neto de Ruth. Levou para onde? Levou para Moabe, lá na terra da onde Ruth veio. Olha a macro história diante disso. Olha o que Deus estava fazendo. Olha agora Davi fugindo. Vou para onde? Para as terras da vovó Rutinha, porque lá eu vou encontrar proteção. O Senhor estava criando algo muito maior do que tudo isso. A nossa mente limitada, olhar só para nós, sem percebermos que Deus está fazendo uma história coletiva. Pessoas que vivem de amargura, de crises,
de brigas, que não conseguem viver coletivamente a fé, que vivem com inveja, com problemas, não conseguem acompanhar e crer na provisão do Senhor. Nós precisamos uns dos outros. Deus está agindo coletivamente. Através da sua história, mas através da história da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, da pessoa que está ao seu lado. Talvez nós não venhamos conseguir perceber todos os detalhes e entender todas as coisas, porque nós enxergamos de forma bidimensional. Mas nós somos chamados a crer que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu não sei como Deus age em todas as coisas. Eu não sei. Sabe, muitas vezes eu estou ali para subir no púlpito e a minha oração é: Senhor, eu não sei o que o Senhor quer falar com cada uma dessas pessoas. Eu não sei o que o Senhor quer ministrar no coração. Eu não sei nem quem veio aqui. Eu não sei o nome de todo mundo, Senhor. Eu não sei. Mas o Senhor sabe. Mas o Senhor está, nesse exato momento, aqui, agora, trabalhando, tratando com o coração de cada pessoa. E eu preciso crer nisso. Se eu subir ao púlpito com o desejo de tentar realizar no coração de cada uma pessoa aquilo que eu queria que a mensagem realizasse, eu estou perdido, eu estou fardado ao fracasso. Nunca vai acontecer. Mas eu não estou fazendo por isso. Eu estou fazendo porque eu sei que Deus age em todas as coisas. Sabe, se você só quer agir por causa da sua vida, da sua história, de ser reconhecido, de ser aplaudido, de ser isso, você nunca vai fazer nada. Apenas tenha paz e sirva ao Senhor como Boaz. O Senhor está agindo coletivamente. Aquelas mulheres estão olhando para Noemi com aquela criança no colo. A criança que agora está adentrando a sua família, mas presta atenção em algo. Ruth não era parente de sangue de Noemi. Boaz não era filho de Noemi. Aquela criança, a qual ela coloca no colo, o texto bíblico, se você tiver aí na sua escritura, no meu tem um pontinho aqui no A, no colo, diz que possivelmente ela adotou o menino. Sabe, ela pegou aquele menino para ela. Sabe aquela avó que pega o neto e ninguém mais tira do colo dela? A mãe não consegue mais cuidar, o pai não consegue mais cuidar, é ela quem troca a fralda, é ela quem dá de comida, é ela que faz isso. Ela recolheu aquela criança nos seus braços como parte dela. Assim como o Senhor faz conosco. Nos recolhe um povo que não era da sua família, que era de uma família bem ruim, e nos coloca no seu colo, e nos acolhe, e cuida de nós, e nos insere na sua própria família. E somos abençoados por estar na família do Senhor. Às vezes a gente olha para a nossa história e perde de vista o que o Senhor está fazendo de forma muito mais abrangente. A gente já fez esse desafio na semana passada, mas vale a pena lembrar. Pense agora aí no nome do seu pai e na sua mãe. O meu é Wilson e Margarete. Pense no nome dos seus avós, que são 4 pessoas. Você consegue lembrar o nome dos seus avós? Eu consigo lembrar o nome dos 4. Mas agora vamos aumentar o grau. Os seus 8 bisavós. Eu só lembro de um. Parei por aqui. Os seus 16 tataravós. Você consegue lembrar eles? Você consegue lembrar a história, de onde eles vieram? Se eles eram imigrantes, se eles eram descendentes de um serial killer ou qualquer outra coisa? Você consegue lembrar a história depois dele, dos seus 32 tataravós, 64, 128? Você consegue lembrar a história deles? Você sabe o que o Senhor fez? Mas se algum deles tivesse morrido na infância, você não estaria aqui. Se alguma guerra, peste, dor, morte, doença tivesse alcançado-os antes do tempo, você não estaria aqui.
Quando a gente olha para as genealogias bíblicas, é para a gente olhar como o Senhor está conduzindo a sua história. A história da redenção. Uma história de salvar um povo. Deus está agindo. Presta atenção no livro de Ruth. Tinha algum milagre? Tinha alguém andando sobre as águas? Teve multiplicação de pães e peixes? Deus abriu o mar? Deus desceu fogo do céu? Deus não fez nada disso. E eu não estou dizendo que Deus não pode fazer. Mas é que às vezes a gente quer observar a história do Senhor na nossa vida só de forma extraordinária. Se o Senhor fizer um milagre na minha história, aí eu estou vendo a mão do Senhor na minha história. Deus age ordinariamente na vida de pais, mães, avós, bisavós, com um cuidado diário, dando provisão do campo, deixando as espigas cair, permitindo que passem fome em algum lugar, que migrem para outro lugar. Quando nós queremos enxergar a história do Senhor sobre nós só de forma sobrenatural, nós perdemos os elementos mais fundamentais de como Deus vai lidando conosco dia após dia. Dia após dia. Dia após dia. O Senhor age no ordinário da nossa vida, em todos os momentos. Mas aqui a perspectiva dos nossos olhos muitas vezes estão em outro lugar, em outra ideia, em outro pensamento. Noemi, que não viu nenhum milagre físico ali visível, que não viu nada extraordinário, Deus transformou o coração dela. Noemi permitiu que ela perdesse o seu esposo. Mas agora Noemi, que era chamada, ela queria ser chamada de Mara, agora ela está aqui alegre, celebrando, com um filho no colo, que não era o filho dela, Obed, um servo. Deus estava fazendo o quê com essa família? De quem é essa história do livro de Ruth? De Elimeleque? Acho que não. De Malom, Quilion? Talvez não. De Noemi? Quem sabe? De Ruth, a Moabita? Muito bem, o nome do livro é até dela. De Boaz, um resgatador, um homem que obedeceu ao Senhor, um homem que olhou para a Escritura e colocou ela como em primeiro lugar. Muito bem. Mas de quem é essa história? Essa é a história da família do povo de Deus. É uma história do Senhor. É uma história de como o Senhor está fazendo as coisas acontecer. É uma história de uma família muito louca. Não é só uma história de como Deus trouxe novamente pão àquela família. Mas era como Deus estava construindo a história para trazer o seu filho, o pão da vida. Como ele estava estabelecendo uma linhagem, uma sequência de alguém maior do que Boaz, maior do que Ruth, maior do que Noemi. Boaz arriscou o seu nome para ter Ruth na sua família. Mas Jesus Cristo não apenas arriscou a sua reputação por nós, mas ele se tornou maldição em nosso lugar. Lá naquela cruz, não tinha um resgatador. Lá naquela cruz tinha apenas uma palavra: Deus meu, por que me abandonaste? Você percebe que Deus está trabalhando em todos os tempos. Nessa família, quem somos nós? Quem é você na família da redenção? Na família do pacto? Nós somos os tios que não queremos que a nossa história seja conhecida. Nós somos aqueles que, se dependesse de nós, ninguém seria resgatado. Ninguém seria salvo. O nosso olhar para a Escritura
deve estar sempre pautado no que o Senhor está fazendo na história da redenção. Mas preste atenção em algo. Não importa de onde você veio. Não importa se você é moabita, se você estava em Jericó, se você teve uma vida devassa e deitou com todos os homens, como talvez a prostituta. Não importa se você é alguém que viveu longe do caminho do Senhor e desobedeceu Ele. Não estou dizendo que você não tenha que obedecer hoje. Não estou dizendo isso. Mas na família de Deus, a tua santidade anterior, a tua vida anterior, não servem para nada para conquistar o lugar. Você é inserido na família pela fé. Você é inserido no povo de Deus por crer nele, por depositar a sua confiança nele. Você não tem lugar na mesa junto aos tios porque você é tão bom quanto Abraão. Você não tem lugar na mesa dessa família porque você é um guerreiro como Davi. Você não tem lugar na mesa porque você talvez foi um homem de fé como Boaz. O nosso lugar à mesa é por meio da história da redenção. É através do sangue de Jesus Cristo que se entregou por nós. Durante esse tempo aqui hoje, estamos enxergando como Moisés dias difíceis. Não é verdade? Durante esse tempo na família terrena, é difícil de conviver com alguns. Não é verdade? A família do povo de Deus, por vezes é problemática. Tem as suas fotos escondidas, que a avó às vezes vai trazer à tona. Dizendo, ó, eu sei o que ele fez no verão passado. A família, por vezes, é assim. Esta família aqui. Mas Deus, soberanamente, está nos inserindo pela fé. Está nos colocando numa família espiritual que é maior do que nós vemos. Está preparando para nós um lugar onde nós o veremos face a face. Por aqui ainda somos os tios difíceis, cheio de história pela metade. E não queremos a nossa história revelada no telão. Não é verdade? Mas nós, esse povo de Deus, mesmo que a gente não tenha nascido na casa, mesmo que a gente não tenha nascido na família, mesmo que nós não sejamos do sangue, estamos sendo inseridos na casa por meio do sangue daquele que sempre esteve dentro da família. Somos enxertados no povo de Deus por meio do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Podemos fazer parte do banquete da família. Não por causa das nossas obras, não por causa da nossa história. Nós somos um grupo que talvez daria vergonha, mas por causa da vergonha da cruz, somos enxertados nesse povo. Somos um povo que, se tivéssemos acesso à família apenas por causa da nossa história, nenhum de nós seria inseridos. Todos nós não teríamos acesso aos campos do Senhor para colher da provisão. Mas os campos são de quem? São do Senhor. Antes de ser de Boaz, os campos são do Senhor. O Senhor está construindo a minha história, a sua história, a nossa história. O Senhor está redimindo um povo. Amplie o seu olhar. De verdade, amplie o seu olhar. Vá sentar com os seus avós, com os seus pais. Vá escutar a história deles. Vá contar a história às pessoas. Vá olhar além da sua vida. Se a sua vida está apenas presa no que o Senhor está fazendo com você, e você só quer olhar esse ponto da história, talvez você não vai se vislumbrar com a macro história da redenção que o Senhor continua fazendo hoje. O Senhor continua buscando moabitas e levando-os ao colher espigas no seu próprio campo.
O Senhor continua construindo essa história, mesmo que falte pão em alguns momentos. Deus está nos trazendo a conhecer o pão da vida, que é Jesus Cristo. Olhando para a história de Ruth, isso é ou não é uma boa notícia? É uma excelente notícia. Deus está fazendo novas todas as coisas em Cristo Jesus. Cristo é o meio pelo qual todos nós podemos ser redimidos. A história da redenção só acontece desde o princípio por causa da promessa do resgatador. E a pergunta para você é, hoje, você crê nesse resgatador? Você crê nesse que é o único que pode lhe tirar da morte para a vida? Você crê nesse que é o único que pode lhe tirar da escravidão, de uma vida sem sentido, de um lugar que não tem provisão, e lhe inserir numa família não apenas para essa história, mas para sempre? Deus escreveu algo para que hoje, por exemplo, você pudesse ouvir dele. Louvado seja o nome do Senhor por causa disso. Que continua até hoje inserindo Ruth, inserindo Raabe, inserindo outras e outras pessoas, homens indignos, na família do Senhor. Deus continua fazendo isso. Para quê? Para que em Cristo seja feito nova todas as coisas. Não importa quem você era antes. Porque o que você fez antes não te mantém na família. Importa o que Cristo fez por você. E se você crê nele. Feche seus olhos no seu lugar.